Você precisa continuar caminhando. Quando você se dispõe a fazer algo, se você ficar esperando o tempo certo, o recurso certo, você nunca vai começar nada. Você precisa se jogar. E aí no caminho você começa a entender. Se você ficar sentado, você não entende o seu propósito, mas se você se movimentar, você começa a entender aquilo que você precisa viver. Mas para isso você precisa começar a andar, porque quando você começa a andar, as respostas começam a chegar até você e você começa a crescer a sua sabedoria, você começa a crescer o seu entendimento. E aí tudo aquilo que você necessita para poder cumprir o seu propósito, tudo aquilo que você necessita para alcançar o seu sonho, o seu objetivo, você vai encontrar no caminho. Parado você não consegue nada. Todo o desenvolvimento começa a partir do movimento. Você precisa pegar uma semente, colocar ela na terra. Antes de colocar ela na terra, você precisa abrir a terra, você precisa preparar aquela terra, você coloca a semente, você vai adubar aquela semente, você vai jogar água naquela semente. É um processo de movimento e aquela semente vai se transformar em uma árvore que dá fruto. Mas se você ficar esperando o tempo certo, a estação certa para poder plantar, você não vai plantar e você também não vai colher. Então você precisa se movimentar. Movimento gera resultado. Uma pessoa parada, ela não vai crescer. Quando o tanque se agitava, alguém pulava e alguém era curado. Aquele tanque gerava movimento e o movimento gera cura. Jesus ele veio para a terra para poder gerar movimento e ele chamou 12 discípulos para fazer um movimento e esse movimento ia alcançar toda a humanidade. Então Jesus ele se movimentou. O maior mestre que pisou nessa terra, ele se movimentou. E é por isso que hoje ele está sentado no trono de glória. Sabe por quê? Porque ele é o rei do movimento. Então, se você não se movimentar, você não vai conseguir alcançar os seus projetos, os seus objetivos, o seu alvo. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu projeto, mas uma coisa eu tenho plena convicção: você só vai chegar no seu objetivo se você se movimentar. Talvez você ainda não conseguiu alcançar o seu projeto porque você está parado. E uma pessoa parada, ela tende a sentar, e se ela senta, ela deita, e se ela deita, ela morre, ela desiste. Então levante-se. Talvez você está deitado, vai para o próximo nível, senta. Depois que você senta, vai para o próximo nível, fica de pé. E depois que você ficar de pé, começa a andar, começa a se movimentar. E o movimento vai te colocar em um lugar extraordinário. É claro que não é um movimento sem propósito. Um movimento louco vai trazer morte, um movimento louco vai trazer destruição. Mas se você fizer o movimento certo, você vai começar a ter resultados. Talvez você comece num caminho ali que está até trazendo prejuízo para você, mas como você está em movimento, você entende aquilo, você corrige a rota e você faz diferente. Sabe por quê? Porque perfeito é o feito. Então quando você começa a fazer, você corrige, você aprende, você ressignifica aquilo na sua vida para que você possa alcançar um lugar de totalidade de crescimento. Mas para isso, você precisa se movimentar. Todas as pessoas extraordinárias que estão nessa terra, que passaram por ela, que tiveram algum tipo de resultado, elas se movimentaram. Jesus ele se movimentou, ele saiu ali da terra dele, ele se movimentou, ele foi para um novo lugar e aí ele conseguiu alcançar coisas novas. E através do movimento de Jesus, hoje nós temos a oportunidade de viver uma vida extraordinária. Quando Henry Ford criou o carro, ele se movimentou. Enquanto as pessoas não acreditavam em algo novo, ele acreditou e ele criou o carro. Porque ele teve movimento. A primeira pessoa que criou o avião, ela se movimentou e ela fez o avião. E hoje nós podemos ir para um outro país com muito mais facilidade. Sabe por quê? Porque alguém se movimentou. Então se movimente hoje para que você possa alcançar os seus objetivos, para você alcançar o seu sonho. Às vezes você está esperando uma coisa extraordinária acontecer para você começar. Não vai acontecer. Você precisa ser grato no pouco. Você precisa se movimentar no pouco. Quando você é grato no pouco, sobre o muito você é colocado. Se você está no pouco hoje, seja grato por esse pouco, se movimente com esse pouco e você vai entrar no muito. Quando Josué e Caleb foi ver a terra prometida, eles não foram sozinhos, eles foram com alguns espias. E os espias foram, voltaram e eles não quiseram se movimentar. Eles olharam para aquela terra e viram que tinha alguns gigantes, tinha dificuldades a serem enfrentadas. Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram para trás. E Josué e Caleb se dispôs a movimentar. E o movimento de Josué e Caleb fizeram com que eles pisassem
e morassem e acessassem aquela terra prometida. Sabe por quê? Porque eles se movimentaram. Então, quando você se movimenta, você alcança um lugar de totalidade e crescimento na sua vida. Mas se você ficar sentado, a ruína vem sobre você. Então, se movimente hoje para que você possa alcançar os seus projetos e seus objetivos. É isso que eu queria deixar com você nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve e deixe seu like. Até um próximo vídeo.